Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o primeiro ano do ensino médio regular, no seu terceiro bimestre. Os temas que iremos abordar são a expansão marítima nos séculos XV e XVI e os contatos com o continente africano e a adoção da política de escravização de africanos e seus deslocamentos pelo Oceano Atlântico para o continente americano. Então, vamos começar. No século XV, uma das atividades mais lucrativas na Europa era o comércio de produtos que vinham do Oriente, as chamadas especiarias. Podemos exemplificar como a seda, marfim e os temperos, cravo, canela, curry, gengibre, pimenta. Naquela época, os alimentos eram extremamente sem gosto, pois o sal e principalmente o açúcar eram coisas pouco difundidas e muito caras. As especiarias deixavam as comidas mais gostosas e serviam também como remédios naturais, além de ajudarem a conservar os alimentos. Lembre-se que naquele período não existia geladeira. A pimenta, por exemplo, também era usada na conservação de carnes. Mas havia um problema. As especiarias eram produzidas no Oriente, mais especificamente na Índia, no continente asiático. Vinham do Oriente outros produtos lucrativos, tais como as porcelanas da China, os tecidos da Pérsia, entre outros. E os europeus tinham que comprar lá para levar para a Europa. Acontece que chegar ao Oriente naquela época não era tarefa muito fácil. Além de atravessar o mar Mediterrâneo, era preciso atravessar também uma área muito desértica da Península Arábica. E como os europeus não conheciam os caminhos, nem tinham habilidade para encontrá-los, eles compravam esses produtos dos orientais, a preços geralmente muito caros. Os mercadores árabes buscavam as especiarias no Oriente, atravessavam o deserto e levavam até Constantinopla, no mar Mediterrâneo. De lá, os mercadores europeus, principalmente os italianos das cidades de Gênova e Veneza, compravam dos árabes e distribuíam para o restante da Europa. O comércio, feito dessa forma, encarecia muito o produto, já que passava por muitos atravessadores até chegar ao consumidor final. O ideal para os comerciantes europeus seria que eles fossem direto, esses produtos viessem direto da Ásia para comprar, para serem comprados e esses produtos serem levados diretamente para os consumidores. Assim, havia o interesse dos europeus na busca por uma nova maneira de alcançar o Oriente sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, que estava dominado pelos mercadores italianos. Essa necessidade aumentou quando, em 1453, a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, que passaram a controlar a circulação de navios ali pelo mar Mediterrâneo, inviabilizando o comércio. Os principais países que participaram da busca por novas rotas de comércio foram Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. A expansão marítima permitiu a integração de novas áreas que até aquele momento eram desconhecidas pelos europeus. O marco inicial desse processo foi a conquista de Ceuta, ao norte da África, em 1415, pelos portugueses. Aliás, Portugal foi a nação pioneira nesse processo e esse papel importante se constituiu por diversos motivos. Por conta da experiência prévia dos portugueses em técnicas de navegação, por ter sido o primeiro Estado Nacional moderno, centralizado, a ser formado, por contar com o apoio da monarquia, o financiamento da burguesia e o apoio dos membros da Igreja Católica naquele lugar. Com isso, a busca de novas rotas comerciais e a conquista de novos territórios passou a ser um projeto em comum da nação portuguesa. O alcance desses novos caminhos era muito importante para o comércio, para encontrar metais preciosos e também a oportunidade de propagar a fé cristã a outros povos. Assim, as grandes navegações acabaram sendo úteis para todos os setores sociais de Portugal. As grandes navegações eram expedições muito caras
e exigiam muita coragem dos marinheiros. No século XV, ainda imperava a ideia de que a terra era plana e que durante a viagem os navios poderiam encontrar seres fantásticos, sereias, monstros horripilantes, enfim, que poderiam a qualquer momento aparecer e engolir os navios e acabar com toda a tripulação. Apesar de todos esses medos, muitos navegadores se arriscaram nas viagens e marcaram seus nomes na história. O português Bartolomeu Dias, por exemplo, que em 1488 conseguiu contornar a África e dobrou o antigo Cabo das Tormentas, que acabou sendo rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, que chegou a Calicut, capital da Índia, em 1498, é outro exemplo de grande navegador português. O italiano Cristóvão Colombo, que a serviço dos reis de Espanha chegou às terras desconhecidas em 1492, é outro desses grandes navegadores das expedições marítimas. Colombo acreditava que a terra era redonda e por isso ele achava que tinha chegado às Índias, porque ele tinha navegado em linha reta. Mas no meio do caminho tinha um continente. Tinha um continente no meio do caminho, mas isso Colombo não admitiu pelo resto da sua vida. Ter acreditado que tinha chegado às Índias acabou sendo um dos motivos dos nativos das Américas serem chamados genericamente de índios. Após as descobertas, a disputa pelo direito às novas terras colocou Portugal e Espanha em estado de rivalidade, que foi resolvida pelo Papa com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que traçava uma linha imaginária a cerca de 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras descobertas a oriente dessa linha seriam de Portugal e as terras a ocidente seriam da Espanha. Em março de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal e, em abril, chegou ao território que foi posteriormente chamado de Brasil. Ele veio a mando do rei português Dom Manuel I, que o encarregou de verificar as terras portuguesas alcançadas com o Tratado de Tordesilhas e também fincar a bandeira de Portugal aqui nessas terras, para dizer que essas terras pertenciam ao Reino Português. A expansão marítima está inserida no conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais que caracterizaram a modernidade. A partir dela, se acirrou o contato entre europeus e povos antes desconhecidos por eles, como alguns povos da África e todos os povos da América. Esse contato marcou profundamente a história de todos eles. Uma história que se alicerçou sobre massacres, sofrimentos, escravidão e desigualdade social. Qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve falar sobre a África? O mais provável é que você se lembre de filmes com animais correndo pelas savanas, morando em florestas, ou em pessoas vivendo em tribos, onde tudo é exótico, cercado de cenas de pobreza, fome, doenças e guerras. Infelizmente, essa é a imagem mais recorrente sobre o continente nos livros didáticos e nos meios de comunicação. A África é um continente com extrema diversidade étnica, cultural, geográfica, com diversos povos, línguas, formado atualmente por 54 países. No século XV, o continente africano apresentava inúmeras formas de organização política, que ia de pequenas aldeias, passando por reinos, como o Reino do Congo, ou impérios, como foi o caso do Império de Gana, do século VIII ao século XIII, e o Império de Mali, dos séculos XIII ao XIV. Além da organização política, a religião também era bastante diversa na África, cerca de 17 variáveis de religiões de origem africana, nativa, tradicional, e também religiões que entraram no continente pelo contato com outros povos, como o cristianismo, presente no continente desde o século IV depois de Cristo, e o islamismo, a partir do século VII.
Outra associação frequente sobre a África é com a escravidão no Brasil. Com a colonização da América pelos europeus, os africanos foram trazidos para cá e foram escravizados a partir do século XVI. A escravidão não era novidade para os africanos. A ideia de uma identidade africana surgiu apenas no século XIX. Antes, os habitantes do continente se reconheciam apenas como pertencentes ao seu próprio grupo ou sua própria etnia. O mais comum é que, a partir das guerras entre as tribos, os derrotados se tornavam escravos dos vencedores. Além das guerras, existiam outras maneiras de uma pessoa livre se tornar escrava na África. As principais formas eram por dívidas, pobreza extrema ou para cumprir pena, por crimes cometidos. Nas Américas, a escravidão tinha fins estritamente econômicos, visando o enriquecimento das metrópoles através da exploração das terras coloniais, como foi o exemplo do Brasil. O conceito de escravidão existe desde a antiguidade e entre os mais diversos povos e culturas. Os egípcios, gregos, romanos, outros povos já faziam uso de escravos e eles não eram necessariamente negros. Ao contrário, a palavra escravo deriva de eslavos, povos do leste da Europa, que eram brancos e que constantemente eram escravizados por outros europeus, como os do Império Romano. Apesar da escravidão existir na África antes da chegada dos europeus, a partir desse contato muitas transformações ocorreram e, como consequência, o escravo se tornou uma mercadoria muito valiosa. Os europeus lucravam e quantidades enormes de homens e mulheres negros foram trazidos para o Brasil e para as Américas de uma maneira geral. O Brasil, entretanto, foi o país que mais recebeu africanos escravizados. O tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico para abastecer as plantações americanas trouxe para as Américas cerca de 12 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, trazidos à força nos navios negreiros em condições desumanas. Os traficantes de escravos colocavam a maior quantidade de africanos possíveis dentro desses navios com a ideia de lucrar mais, sempre mais. A mortalidade durante as viagens era enorme, chegando a cerca de 35% do total dos embarcados. Os africanos tiveram participação ativa na experiência do tráfico. Era comum que os chefes de Estado, reis, líderes locais ajudassem os europeus na captura de escravos. Virava um círculo vicioso. Em troca de escravos para vender, os chefes, os líderes ganhavam armas para fazer mais guerras e aumentar a quantidade de prisioneiros que eram vendidos pelos africanos para os europeus e, consequentemente, escravizados. Essa transferência involuntária de milhares de africanos para as Américas caracterizou o fenômeno que costumamos chamar de diáspora africana ou diáspora negra. Na diáspora, os africanos precisaram se reinventar e transformaram sua identidade, buscando manter viva, ainda que transformada, as memórias e a cultura de suas terras natais. Aqui terminamos nossa videoaula, onde falamos sobre a importância da expansão marítima, que aumentou o tamanho do mundo conhecido, ampliou a geografia do planeta e que também ajudou a constituir uma nova leva de escravizados, transportados da África para várias partes das Américas. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço!